E esse vídeo é para você que pode ter mestrado, pode ter pós-graduação, pode resolver situações de crise em 10 minutos, mas às vezes não consegue fazer um e-mail simples ou trocar um nome de uma coluna no Excel e se sente uma fraude por isso. Tá na hora de um choque de realidade aqui, mas você sabia que o seu cérebro pode reduzir entre 7 e 13 anos a sua expectativa de vida? E eu não tô falando de doenças como câncer, esse tipo de coisa. Eu tô falando como um distúrbio básico como o TDAH. E sim, isso pode acontecer. De novo, aquela comparação de um super carro, uma Ferrari com motor super potente, mas rodando com freios de bicicleta e agora numa estrada de barro também. O Dr. Russell Barkley, que é uma das maiores sumidades dentro do mundo da pesquisa dessa neurodivergência, ele mostra realmente que o TDAH e a sua impulsividade pode levar a situações de se colocar em risco ou ter negligência com a saúde, fora outras coisas associadas que você pode ter, junto com o transtorno, que também reduz a minha expectativa de vida quando não tratado. Esse é o ponto, quando não tratado. Não é porque você está agora no mundo que você vai morrer mais cedo, não é isso, mas quando você não o trata, você pode se submeter a riscos que pioram a sua qualidade de vida, realmente trazer prejuízo para a saúde da pessoa. Físicos, mentais, quando associados com outros tipos de transtornos também. Mas principalmente em empresas, ele pode trazer um problema chamado de taxa TDAH, digamos assim, que é exatamente quando você não toma as decisões corretas por impulsividade ou mesmo por questão de esquecimento, né? Aquela questão do déficit da atenção mesmo, não da hiperatividade, e você gera prejuízo para isso, tanto pessoal como às vezes também para a empresa. No pessoal, por exemplo, imagina aquela situação que você esqueceu de pagar uma conta. Quantas vezes você esquece de pagar uma conta ao longo do ano ou quantas vezes você comete, né, aquelas compras impulsivas? Quando você pega mais ou menos o seu salário e divide pelo número de dias do ano, você consegue chegar até mesmo a, no mínimo, 27 dias trabalhados que foram perdidos por conta de prejuízos associados ao TDAH. Vê como isso é importante. É basicamente um mês que nós temos de prejuízo ao longo do ano por conta de decisões ou por conta de descalibres do TDAH. Um bônus com isso negativo, eu prometo que eu falo de coisas positivas também, mas o bônus negativo em cima disso essas decisões acabam afetando diretamente sua saúde mental também, podendo agravar em até 80% associar casos de ansiedade e depressão por pessoas que têm TDAH. Não é só questão financeira aqui, mas é realmente esquecer seus compromissos ou perder alguns detalhes da vida que geram esse prejuízo para você também. Tem uma teoria de escritor e também TDAH chamado Thom Hartmann, que ele coloca da seguinte forma: ele criou a teoria dos caçadores contra os fazendeiros, né? Os hunters versus os farmers. E nisso mostra como o nosso comportamento como sociedade acabou alterando um pouco a forma que a gente tem que se calibrar. Imagina uma situação daquele homem das cavernas, ou até mesmo sociedades antigas antes do período ainda de tomar um café, não, antes do período de fazendeiros, onde a pessoa tinha que caçar. Por caçar, você tinha que ter todos os seus instintos altamente aguçados, a questão da atenção altamente aguçada, o foco altamente aguçado, que mudou demais quando você entra no mundo dos fazendeiros, onde você lavra, né? Você trabalha a terra, planta, espera crescer, você trata a cultura, né, que você plantou esperando um resultado. Você saiu de um caráter imediato, onde você tem que ter a mente rápida para aquilo ali, para entrar no método produtivo mais lento, mais demorado. Mas infelizmente, segundo encaixando nessa teoria, cabeças com pessoas com TDAH que possuem esse caráter de impulsividade, né, de hiperatividade, não conseguem se encaixar nesse modelo entediante e rotativo, que é o método produtivo que nós temos basicamente até hoje, onde as coisas não são imediatas como a gente gostaria que fosse. Porque assim é o mundo e assim é a vida. Então, isso mostra uma das coisas, segundo a teoria dele, porque a gente se sente que você precisa estar super mega atento a tudo, a todo instante. As peças parecem ser um pouco menores ou maiores do que tem realmente o nosso botão da cabeça, o que realmente leva a essa frustração. O problema é, a sociedade é assim. Apesar de nós termos um método de cultura, um meio de cultura hoje em dia, de redes sociais que trabalha com as questões de dopamina, com as questões de acelerar, muito da nossa vida depende da rotina, do método, da organização. E isso não vai mudar. E levando para cima a parte profissional, por várias vezes eu tive essas situações que, para uma coisa urgente, rápido, ágil, conseguir chegar lá, ver, conectar pontos, conectar pessoas e resolver.
mas me coloca um relatório de 600 páginas, por exemplo, que eu vou ter que ter um método todo para conseguir executar aquilo ali, que quem sabe outra pessoa poderia fazer com uma maestria muito melhor. Mas é isso, geralmente adultos com TDAH têm 80% mais de desenvolver uma outra comorbidade, né, e outros vícios, por exemplo. Então você pode ter mais depressão, você pode ter mais ansiedade, assim como você pode desenvolver mais vícios, mais lado do vício e tabagismo ou mesmo sedentarismo, né, ter obesidade. E é uma luta constante. E eu, inclusive, eu confesso a vocês que eu tô pecando demais com isso. Aquele meu ritmo de exercício caiu muito, mas muito mesmo. Tipo, semana passada acho que nem exercitei. Eu acho que eu tenho que voltar, né? Não, acho não, tenho certeza, eu tenho que voltar. Diagnóstico em crianças. Você tem um diagnóstico 3 vezes maior em meninos do que em meninas. Significa que meninas têm menos TDAH? Não. Significa que alguns dos sintomas que encaixam a pessoa dentro do transtorno, eles são mais mascarados em mulheres. Eles são mais disfarçados realmente do jeito feminino de ser, do jeito de desenvolver realmente ser. A impulsividade, a hiperatividade apresenta mais cedo em meninos. O problema é, você tem esse número maior de meninos diagnosticados, mas você tem um número menor de meninas diagnosticadas, o que leva a ser uma mulher que vai crescer e desenvolver sofrendo os perrengues de uma pessoa com TDAH sem saber que é uma pessoa com TDAH. E pode passar por uma pessoa que é distraída, que se bate nas coisas, ou que é esquecida, ou às vezes, como a sociedade coloca, uma pessoa esquisitinha, quando na verdade é uma pessoa que tem um transtorno que não foi diagnosticado e vai passar uma vida toda em cima disso. Você chega num meio já adulto, isso equilibra. Significa que, então baixou o número de homens com TDAH naquele momento e subiu de mulheres? Não, só significa que infelizmente as meninas são menos diagnosticadas. Infelizmente. 74%. Esse é a chance, a probabilidade de você, adulto TDAH, passar o gene TDAH adiante. E sim, isso aumenta ainda quando você tem um casal com TDAH também. Você pode ter a facilidade maior de passar o gene do TDAH. Mas eu quero falar pontos positivos também. Pessoas com TDAH têm até 1,7 vezes mais chance de sucesso de carreira de empreendedorismo, porque depende mais do seu lado criativo, disruptivo, de sair daquilo que você espera dentro daquela rotina amorosa, isso adiante, facilitando o processo, inclusive. Então você tem pessoas que empreendem e tem muito sucesso. A divagação mental ou daydreaming, que é aquela coisa que a pessoa é voada, aquilo ali hoje é uma das características que está sendo muito valorizadas dentro do método do meio criativo. Isso, a capacidade de ter basicamente um brainstorming dentro da sua própria cabeça, parar aqui, conseguir pensar num problema, pensar numa solução, ou sair da caixinha, como é colocado, né? E ter mais sucesso com isso também. Fora uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes, mas o estado de hiperfoco, quando produtivo, esse ponto é importante, consegue trazer realmente uma qualidade muito superior de material produzido do que uma mente normal, né? E um dado estatístico importantíssimo aqui, e esse é um dos principais, reduz a sua expectativa de vida junto com a questão da comorbidade, né? Jovens motoristas com TDAH têm um risco até de 62% mais chance de se envolver em acidentes graves, principalmente pela impulsividade, por não dominar direito aquela máquina que é um carro em suas mãos e ter aquela impulsividade de virar onde não deveria, passar em cima do meio fio para fugir de um retorno, entre outras coisas. Mas isso melhora e muito quando você está medicado, chegando até 40% menos de chance disso acontecer, porque você medicado tende a não ter essas decisões impulsivas que podem levar e aumentar o risco de um acidente. Dentro da indústria criativa, quase 48% dos profissionais se identificam com TDAH, o que mostra realmente aquele caráter disruptivo de você conseguir sair da caixinha e apresentar alguma coisa nova. Adultos com TDAH têm 75% de chance de ter um atraso no seu sono. O seu relógio biológico te empurra um pouquinho para frente, você vai demorar a pegar no sono e vai acabar tentando acordar mais tarde também. Isso acontece. 30 minutos de exercício aeróbico é o suficiente para você conseguir liberar essa carga de dopamina já no seu corpo e diminuir aquele agir por impulso, tal qual uma medicação já de baixa dosagem. Ou seja, exercitar é um apoio interessante e importantíssimo no TDAH. Preciso voltar a me exercitar, inclusive, com maior qualidade. E hora do mexer aqui também. O curso de gestão ambiental de impacto já está online pelo Ecoside, outro canal que eu tenho aqui com Paola.
E, cara, vão conferir o material, tá bacana. Eu vou deixar aqui em algum lugar já o QR Code para esse primeiro mês você ter 50% de desconto na sua inscrição. Depois disso, acabou, vai pro preço normal dele. E eu fico feliz já para as pessoas que já estão confiando no material e confiando nessa pessoa aqui como facilitador do seu aprendizado. Muito obrigado mesmo. E vou deixar esse vídeo por aqui. São alguns dados estatísticos, tem vários aqui na listagem que eu puxei e fui colocando as referências também. Vou deixar outros aqui na descrição para você também dar uma olhadinha aí, pessoal. De antemão, muito obrigado. Mais um vídeo nesse nosso Venda aqui, nosso Abril, com vídeo todo dia. E eu agradeço demais vocês pela atenção e todo o carinho. Deixa um comentário de vocês aqui embaixo, que vocês não sabiam, que outros dados você conhece também do TDAH, que pode compartilhar com essa galera, com essa comunidade. Valeu!